Hoje nós vamos estar falando, então, dos nomes de Deus no hebraico e seus significados. Muito bem. E por que a gente está falando disso hoje? Tá? Olha, gente, durante muito tempo eu tenho sentido as pessoas perguntando, né, do o significado, né, às vezes do nome, do como se Deus se apresenta, ou às vezes a dificuldade com o tetragrama, a dificuldade de entender, né, claramente as características, os atributos de Deus relacionados ao seu nome, né? E hoje a gente vai explorar, né, é, ao menos alguns nomes, né, não dá para fazer tudo, mas nós vamos explorar como qual é o modo, qual é a forma como cada nome revela aspectos únicos da natureza de Deus, da natureza divina, e como esses nomes têm sido fonte de inspiração, fonte de reverência e de referência através dos séculos, tá? Os nomes de Deus, eles não são meros títulos, eles são expressões mais profundas, né, do ser de Deus, do seu caráter, da sua relação com o homem, né, e de seus atributos. Então, é muito importante que a gente preste atenção, não no nome solto, não, mas num contexto, no texto que a gente está estudando, né, de como Deus se apresenta, né? Isso faz muita diferença, né? E começa lá em Gênesis, capítulo 1, né, com Elohim, né, até, que é o poder criador de Deus, né, até o tetragrama, o Yud, Re, Vav, Re, as quatro letras no hebraico, né, o nome sagrado que expressa sua eterna presença. Cada um dos nomes, né, parece que te oferece, te faz abrir, né, um leque, né, mergulhar numa janela e entender melhor quem Deus é, né? Isso é muito importante, né? Nós vamos começar essa aula, né, pensando na importância desses nomes na cultura, né, e como eles carregam, na cultura hebraica, e como eles carregam esses significados, né, e esses símbolos. Tá? Depois, a gente vai, né, falar de alguns nomes de Deus, descobrir suas origens, seus significados, como eles se manifestam nas Escrituras. Né? E isso, né, eu espero que é uma pontinha, gente, é uma pontinha de um iceberg, né? É uma pontinha. Então, eu espero que vocês sejam verdadeiramente abençoados com essa aula e com tudo que a gente vai falar aqui. Tá ok? Muito bem, tá? Me perguntaram aqui como que faz para estudar comigo. Eu, né, depois da aula, eu respondo a quem perguntou. Tá certo? Tá bem assim? Então tá bom. Olha, os primeiros, né, digamos assim, seguidores de Deus, os primeiros, né, o povo de Deus, usavam os nomes divinos de várias maneiras, tá? Em adoração, refletindo a profundidade da referência, nas suas diversidades espirituais, nas práticas espirituais. Então, vamos ver agora o uso, né, as formas mais comuns que esses nomes eram usados. Muito bem. Por exemplo, oração e invocação, né? Então, nos momentos, né, de súplica, de oração, de invocação, de clamar pela presença de Deus, né? Os salmistas, por exemplo, usavam muito, né, o tetragrama, o Yud, Re, Vav, Re, né? Eles usavam o tetragrama para pedir ajuda, proteção, né? Bênçãos. Então, os salmistas usavam os tetragramas. Muito bem. E usar o nome de Deus em oração, né, é uma forma de reconhecer, né, sua presença e poder.
né? Yeshua, Jesus nos ensinou isso, nos ensinou a orar, não é verdade? Bem, depois, assim, cânticos e salmos, né? Muitos salmos, muitos cânticos incluem, né, os nomes de Deus, exaltando que coisa? Exaltando suas qualidades, exaltando suas ações. Por exemplo, o Salmo 23, né, começa assim: O Senhor é meu pastor, né? Adonai Ra, meu pastor, destacando, né, o quê? Destacando o cuidado de Deus, o cuidado pastoral de Deus. Não é verdade? Então, naquele momento, lendo o Salmo 23, eu vou pensar, né, no meu Senhor como o cuidador, como, né, toda a imagem de um pastor tratando das suas ovelhas, né, protegendo, vem à tona, não é isso? Depois, o nome de Deus também é usado, né, nos textos, nos momentos de sacrifícios e ofertas. Durante os rituais de sacrifício e ofertas, né, porque não é só sacrifícios, tem também as ofertas, né, os nomes de Deus eram mencionados para santificar aquele ato, né, e reconhecer a soberania divina, né? E isso era muito comum, não, nos sacrifícios de paz, nos sacrifícios de ações de graça. Ou seja, né, é, eu santifico a oferta, entenderam? O nome de Deus santifica a oferta. O nome de Deus é o reconhecimento da soberania dele, é dizer que de mim eu não posso nada, que é ele, né? É nele que está todo o poder, porque eu faço em nome dele, ok? É isso, tá? Muito bem. Os nomes de Deus também eram usados em bênçãos para invocar proteção, prosperidade, todo o texto bíblico do Antigo Testamento, né? E em maldições com relação a pedir a justiça divina, né? Pensem bem em Davi. Davi, quantas vezes Davi escreveu pedindo Deus, né, dizendo para Deus para amaldiçoar, para trazer algum mal para alguém, para um inimigo? Não é verdade? Davi era assim, coração aberto, né? E a bênção, temos a bênção sacerdotal, né? Chamamos de a bênção de Arão, em Números 6, do 24 ao 26, que é um exemplo clássico de bênção, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Esse Senhor, né? Adonai, tetragrama, escrito Yud, Re, Vav, Re, ok? Então, a bênção sacerdotal começa com o nome de Deus, com Adonai, né? E, além disso, também o nome de Deus, né, em todo o Antigo Testamento, foi usado para juramentos e votos. Sim, tá? É, aqueles que, né, criam em Deus faziam juramentos e faziam votos em seu nome, né? Reconhecendo que ele era a testemunha, né? A suprema testemunha daquelas promessas. Então, fazer um voto, mas o voto eu faço diante dele, né? Reconhecendo como testemunha, né? Daquele passo, daquele voto que eu estou fazendo, né? Isso tinha o intuito, qual é o intuito? Né? Reforça a seriedade, a santidade, dos compromissos assumidos. Né? Eu me lembro, meus queridos e queridas, que quando eu me formei no meu segundo seminário, eu fiz um seminário quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, porque eu não podia fazer eh, a escola ainda, porque não permitia mulheres naquele tempo. Presta atenção, a escola de treinamento. Então, eu fiz um seminário. E no segundo seminário, ah, quando nós entramos, nós fizemos um juramento. Nós fizemos juramento. O juramento era assim, né, que
a primeira atividade que a gente tinha era a leitura completa da Bíblia em 9 meses, tá? E nós fizemos um juramento dizendo o seguinte, que na presença de Deus, nós nos comprometemos a ler a Bíblia em 7 meses, né? Sim, e todos leram, tá? Nesse período, vou contar uma coisa rapidinha para vocês. Olha o que que aconteceu. Meu filho, ele fez seminário, em segundo seminário, meu filho fez seminário junto comigo, tá? Ele era adolescente, final da adolescência, quase adulto, ali, 17, 18 anos. Ele fez seminário junto comigo. E no final, né, faltando um mês para terminar o seminário, meu filho perdeu a visão. A visão dele ficou como uma pessoa velha, ele não conseguia, ele via borrões, né? Não sabemos por que que isso aconteceu. E ele entrou em desespero. Sabe o que que acontecia? Eu lia a Bíblia alto. Líamos os dois, eu lia alto, né? E aquele trecho era como se ele tivesse lido. Depois, né? Olha só, para terminar de ler, gente, eu levei ele médico, tudo, fez exame, aí detectou que a visão dele estava ruim, fez um óculos que parecia assim, dessa grossura, parecia um fundo de garrafa. A gente chegou a fazer o óculos, né? Quando a gente foi levar o óculos para poder examinar, para poder é, dizer se estava bom. Fizeram um exame ali, né? Sabe o que que aconteceu? Ele não tinha nada nos olhos. Ele não tinha mais nada. A visão dele era muito melhor do que antes. Ou seja, todo estigmatismo, tudo que tinha, sumiu, desapareceu, né? Bênção de Deus. E assim ele pôde completar a leitura da Bíblia. Que sim, quando a gente faz um compromisso diante de Deus, é muito sério, né? Então, né? É seriedade e santidade dos compromissos assumidos, né? E depois tem a parte, né, das escrituras, do ensino das escrituras. Durante todo o período bíblico, os nomes eles eram ensinados, eles eram explicados nas sinagogas e em outros contextos, né, educativos, numa netivá, por exemplo, uma reunião de pessoas que estudam ali fora da sinagoga ou dos lugares de ensino. Era assim, porque conhecer os nomes de Deus ajuda a entender sua natureza e suas obras e nos ajuda a saber que, né, ele age em todas as situações. Ele é presente em tudo que você precisa, em tudo que eu preciso, né, de um certo modo, com uma certa característica, né? E entendendo isso, a gente conhece mais dele, né? Mais dele, da sua natureza, das suas obras. Bem, e a hora da festa? As festas e celebrações, né? Festivais religiosos, a Páscoa, o Yom Kippur, né? O Tabernáculos. Sim, os nomes de Deus eram proclamados, celebrados, lembrando a todo o povo, né? As suas ações, né? As ações redentoras de Deus, a misericórdia de Deus, né? Misericórdia de Deus. E todas essas práticas, elas nos ajudam, elas mostram biblicamente os nomes de Deus, que os nomes de Deus eles eram integrados na vida diária, sabe? Na adoração, no século I, na adoração no Antigo Testamento, sim, isso ajudava a manter uma conexão profunda, né? Digamos, com a espiritualidade, com o divino, né? Muito bem. Agora, a compreensão, né? A compreensão dos nomes de Deus tem um impacto profundo, né? nas, na relação, tinha um impacto profundo nas relações das famílias e na comunidade, né? Comunidade religiosa antiga, tá? E pode ter hoje também, mas olha só,
algumas maneiras de que esse impacto se manifestava, né? Identidade e propósito, né? Como? Por quê? Porque os nomes de Deus ajudavam a moldar a identidade, o propósito das famílias e dos indivíduos, né? Então, por exemplo, nomes teofóricos. O que é um nome teofórico? São nomes que incluem parte do nome de Deus. Por exemplo, Elias, né? Elias, né? A primeira parte é parte do nome de Deus. Meu Deus é o Senhor, né? Então, ou seja, os nomes é, eles reforçavam a conexão com Deus e lembravam, né, aquelas pessoas do seu compromisso com Deus. Os nomes são muito importantes, né, na cultura hebraica, na cultura bíblica, ok? Na educação, na tradição, né? As famílias, elas transmitiam o conhecimento de geração a geração. É pai que ensinava para o filho, aquele filho ensinava para o seu filho, então, de geração a geração. E transmitiam os nomes, os seus significados, contando, como se contasse história, entendeu? Ah, porque o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, né? E fez isso, seja, né? Aí vem é, Adonai Nissi, né? Aquele que cura, que curou, né? O Rafá. Então, ou seja, contando histórias. Então, pensa numa criança que escuta essas histórias, né? Mas mais, nunca mais, ela vai esquecer isso. Isso fica arraigado dentro do coração, sabe? Fica assim, é o tal do escrito com fogo, né? Isso fica arraigado no coração. E isso foi essencial para a educação religiosa, né? Para a educação cultural, que ajudou a manter viva a fé e as tradições, né? Não existia um livro de traduções, era oral. Então, né, esse passar para frente ajudou a manter firme. Muito bem. Nos rituais e festividades, né? Isso era tudo comemorado em família, né? Em tribos, em família. E os nomes, eles eram invocados nas festividades, nas celebrações comunitárias, tudo em comum. Não era uma coisa individual, né? Comunitária, né? É, quando Deus deu as festas dele, né? Ele falou todo o povo, comunidade, comunidade, né? Não é aquilo que é só para mim, né? Não, é para a comunidade. Então, como isso era para a comunidade, né? Fortalecer, saber esses nomes, né? E pensar nas épocas, isso fortalecia os laços sociais. E fortalecendo, fortalecia, né, a comunidade, trazendo um senso de unidade, um senso de propósito comum. Por exemplo, eu faço parte de uma comunidade, né? É meu grupo de pertença. Eu tenho o em comum com aquela comunidade, né? Hoje eu estou na Itália, essa comunidade, né, está no Brasil, mas os nossos laços são muito fortes. Continuamos em comunhão, né? É isso. Justiça e moralidade. Bem, a compreensão dos nomes de Deus, né, no hebraico, influenciava os padrões de justiça e moralidade da comunidade, sim. Por exemplo, né, o tetragrama. Né? O tetragrama era muito usado com várias outras palavras. Então, por exemplo, o tetragrama, eu vou dizer sempre Adonai, ok? Quando eu falar Adonai, eu estou falando do tetragrama. Yud, He, Vav, He, porque ele é impronunciável. Então, quando Adonai, né? Tisikeno, né? Vem de Sadaká, justiça, né? O Senhor, né? Adonai é nossa justiça. Então, lembrava às pessoas a importância da justiça divina, que é muito diferente da nossa, tá? É muito diferente da nossa.
e da necessidade de viver de acordo com os mandamentos de Deus, que são justiça. O que é justiça de Deus? Justiça é trazer aquele que não tem à altura daquele que tem, ok? É equilíbrio. Equilíbrio é uma equação, é equilíbrio, não é igualdade, é equidade. Equidade é fazer com que aquele que tenha demais dê àquele que não tem, para que os dois possam ficar no mesmo nível, ok? Nós estávamos aqui, tá? O que Jesus fez? Ele se abaixou para nos levantar, para que nós subíssemos de nível, justiça. Por isso que ele é a nossa justiça. Entendem? Tá? É importante isso, é importante pensar, né? Não é importante só saber falar os nomes de Deus, conhecer os nomes de Deus, é importante saber o contexto, é importante saber, né, pensar neles, né, consumados, ou seja, né, todos eles, né, plenos em Cristo, confirmados, né, em Cristo, tá? E isso é muito importante, tá bem? Muito bom. Aí a gente tem provisão e proteção, tá? Por exemplo, a gente tem nomes como, né, Adonai Ire. Muitas vezes vocês falam Jireh, mas não tem som de J no hebraico, é Ire, né? Ire é aquele que vê provê, né? É a situação lá de Agar, Adonai Ire. Então, o Senhor, Adonai, proverá, né? Aquele que tudo vê, provê, né? O outro caso, né? Que o Senhor vai à frente, ele luta as nossas batalhas, né? Ele é Adonai Nissi, Nissi bandeira, porque os exércitos caminhavam e a bandeira ia na frente, como se abrindo caminho, né? E eram nomes usados para invocar a provisão de Deus e a proteção de Deus, né? Especialmente em tempos de dificuldade, em tempos de conflito, né? E isso reforça, na época, a confiança na presença, a confiança no cuidado de Deus, tá bem? Continuando, né? Aí a gente vai falar de relacionamento, o nosso relacionamento com o próximo. Por que que os nomes de Deus eram importantes no nosso relacionamento com o próximo? Olha só, a reverência pelos nomes de Deus influenciava as relações pessoais. E por quê? Porque promovia respeito mútuo, né? E responsabilidade comunitária. Como que isso se dá? A crença que Deus estava presente, que Deus é presente e ativo na nossa vida cotidiana, incentivava, né, comportamentos éticos e comportamentos solidários. Né? Eu não estou sozinha. Né? Eu tenho um mestre, eu tenho um guia, eu tenho um Deus, né? Eu tenho uma forma de vida, eu tenho um estilo de vida daquele a quem, né, que eu creio, né? E esses aspectos, eles mostram, assim, eles são muito importantes, né, para que a gente entenda a centralidade de Deus na vida da família, né, na vida da comunidade antiga, nos valores, comportamentos e na própria identidade do povo de Israel. Tá bem? Muito bem. E aí, a gente continua. Falei com vocês que tinha uma base para depois vir os nomes, né? É essa base que a gente precisa construir. Tá bem? Muito bem. E agora eu vou traçar para vocês alguns exemplos, né? De como
os nomes afetavam as decisões das famílias na comunidade, né, do Antigo Testamento. Por exemplo, a escolha de nomes para os filhos. A escolha de nomes para os filhos normalmente eram nomes, né, teofóricos, que quer dizer Daniel, Deus é meu juiz, né? Gabriel, nome do meu filho, né? Deus é minha força. Então, a família em si, ela escolheu nomes que refletiam não só a fé dos pais, mas serviam como bênção constante na vida, né, daquela pessoa, da vida constante, ou seja, um lembrete constante à presença do caráter de Deus na vida daquela criança, né? Por exemplo, Gabriel, a escolha, eu estava entre Rafael, Daniel e Gabriel. E Gabriel foi muito mais forte, porque um anunciador de boas novas anunciou a vinda de Jesus. Então, no meu coração, eu verdadeiramente queria o meu filho um anunciador de boas novas, né? Que essa bênção perpetuasse na vida dele, né? As nossas palavras têm poder, queridos e queridas. As nossas palavras têm poder, tá bem? Muito bem. E aí a gente tem também a influência na decisão de vida e carreira. Sim, vida e carreira. Por exemplo, né? É, em tempos de escassez, né? As famílias no Antigo Testamento confiavam na proteção divina, né? Adonai Ire, né? Para tomar decisão sobre plantio, colheita, comércio, quando se compra, quando se vende, tudo isso, né? Que é um plano comercial, um plano é, é, de, de negócios, digamos assim, era regido, né, pela provisão de Deus, Adonai Ire, ok? A resolução de conflitos, como que se resolve conflitos? Muito bem, né? Um dos nomes de Deus é o tetagrama Shalom, Adonai Shalom, né? E era invocado nomes de situações de conflito, conflito familiar, o conflito comunitário, situação de guerra e tudo mais. Mas em família, né, o Shalom, a Shalom, ela é muito importante. Por quê? Porque a Shalom é a plenitude da presença de Deus. É a plenitude da presença de Deus, ou seja, por mais que as coisas estejam conturbadas, é a presença de Deus, né? É no trabalho, com os filhos, né? Com relacionamento marido e mulher, em tudo, né? É a paz perfeita. Não quer dizer que não existam aflições, não. Eu costumo dar um exemplo, vocês já devem ter, quem me ouve, já deve ter ouvido, né? Quem me ouve, quem escuta o que eu digo, né, nas aulas, já deve ter escutado eu falar isso, que nós somos como um espelho quebrado, né? Cai no chão, caquinho para todo lado. E a, a Shalom é como uma cola que vai unindo todos os pedacinhos desse espelho, até aqueles que estão escondidos de trás, né, do sofá, que a gente não acha nunca. Vai unindo isso até que esse espelho fique completo e perfeito novamente. Não é que não vai ter trabalho, não vai ter aflição, não, mas a gente tem essa certeza, essa paz que excede qualquer pensamento, qualquer, né, problema, acima de tudo, acima das circunstâncias, acima de tudo. Não é verdade? Pois é, uma paz verdadeira, duradoura, eterna, digamos assim. Né? Muito bem. Também o nome de Deus relacionado à justiça, né? Ele guia a comunidade, as famílias, no que diz respeito à prática
de decisões relacionadas à justiça e à moralidade, né? Pensa em Salomão quando teve que decidir, né, quem era a mãe daquele bebê. Justiça, né? Ninguém esperava que fosse pegar a criança e falar, parte pelo meio, né? Uma diz, tá bom, a outra diz, pode ficar com ela, né? Então, aquele que diz, pode ficar com ela é a mãe, entendem? Então, ou seja, tudo isso guiado por Adonai Tzidkenu, né? O Senhor é nossa justiça, Adonai é nossa justiça, né? Então, o caminho de agir com retidão, sabendo que Deus é justo, que Ele é e espera isso, né? É, dos seus seguidores, né? É isso, né? Muito bem. Ser de santos porque eu sou santo, não é verdade? Proteção e segurança, né? E aí vem a questão, né, da família que invocava em viagem, defesa contra os inimigos, segurança geral da família, né? E aí, lembrando, né, do Senhor que está à frente de tudo e que vai à frente de nós e à frente das batalhas, ele é nossa bandeira, né? Adonai Nissi, tá? Muito bem. E algumas, levantar com vocês aqui agora, mudando um pouco de assunto, algumas curiosidades interessantes sobre os nomes divinos no Antigo Testamento, né? Eu falei para vocês de alguns nomes teofóricos, né? Quem de vocês tem nome teofórico, né? Nome que inclui o nome de Deus, né? Quem tem nome que inclui o nome de Deus? Alguém se lembra? Tem nome teofórico, né? Aquele que inclui o nome de Deus, tem origem. O meu nome, né? Elizabeth, né? Todos me chamam de Beth, mas meu nome é Elizabeth. Meu nome, né, em hebraico é Elisavá. Elisavá tem o El, né? É, e a pessoa na Bíblia que tem o meu nome é Isabel. Nós chamamos em português de Isabel, né? Mas o meu nome vem desse nome hebraico, né? Elisabá, né? E é um nome muito interessante, né? O Senhor é minha promessa, né? O Senhor é, é aquilo que é prometido para mim. E Isabel, né, teve o João Batista, né? Então, é um nome teofórico, né? Sim, né? Samuel, né? Vem de paz. Bem, gente, e é assim, por exemplo, a gente tem Jonatas, né? O Senhor deu, Elias, né? Meu Deus é o Senhor. Então, a gente tem vários nomes, né? No texto bíblico que são teofóricos, tem o nome de Deus, ok? Mudança de nomes, né? A mudança de nome era comum, né? E frequentemente indicava uma transformação espiritual ou um novo propósito. A gente tem a mudança do nome de Jacó, a gente tem, né, até no Novo Testamento, a gente tem a mudança do nome de Paulo, Saulo para Paulo, né? E isso, né, vai mudando. Por exemplo, o nome de Avram, Avram foi mudado para Avraham, Abrão, Abrão, né? Pai exaltado. Abraão, pai de multidões, refletindo que o propósito de Deus, refletindo tudo que Deus tinha para ele, né? E a gente tem, ah, uma outra curiosidade, é o tetagrama, o Yud, Re, Vav, Re. Né? É considerado tão sagrado, que a pronúncia foi perdida no tempo do exílio, porque o povo passou 70 anos sem pronunciar, então, em vez disso, né, usam
Adonai, Senhor, para ler as escrituras. Mas, detalhe, tem lugares em que o tetragrama tem os sinais maçoréticos de Adonai, aí se fala Adonai, mas tem outros que têm os sinais maçoréticos de Elohim, e aí se fala Elohim. E quando vem os dois, né? Quando vem o nome Adonai e, e o tetragrama juntos, né? Num texto, por exemplo, né? Se fala não Adonai, Adonai, né? Se fala Adonai Elohim, tá? Tem uma mudança aí, tá bom? Mas isso eu falo em outra aula, com calma, tá bom? Elohim. Elohim é um plural, chamado plural majestático. E o Elohim, ele é usado com verbos no singular, quando se refere ao Deus de Israel, destacando a complexidade, né? A majestade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? A gente tem nomes que são proféticos, né? Nomes proféticos. Por exemplo, muitos nomes dados por Deus ou revelados através de mensagens divinas carregavam, né, um profundo profético, mais profundo profético. Por exemplo, o nome Isaac, né, significa riso, com dois enfoques. O primeiro é porque Sara, quando, né, disseram que Deus disse que ela ia engravidar, ela riu. Como pode? Uma mulher de 99 anos, né? Que já não tem nem menstruação, como é que ela pode engravidar? Né? Meu marido é velho, como é que vai funcionar isso? Né? E ela riu. Né? E aí Deus falou assim, não te rias, não te rias, não é assim que funciona. E, e se chama sorriso, riso, porque quando, né, nasce Yitzhak, em hebraico, né? O nome dele parece uma risada, Yitzhak, né? É, trouxe a alegria, né? O cumprimento da promessa, a alegria, né? Então, isso foi muito importante para Abraão e para Sara, mas também, né, para nós. Não estaríamos aqui hoje, né, se não fosse a vida de Isaac. Tá? Muito bem. E aí a gente tem, né, agora chegando lá os nomes de Deus que né, refletem as características, né? Suas características e suas ações. El Shaddai, El Shaddai, por exemplo, né, é, representa a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, né? El Shaddai. E enquanto, né, Adonai Ra, que aparece lá em Salmo 23, verso 1, tem o seu papel de pastor, de guia, de mestre, entendem? Não é? E isso é importante porque, como eu disse no início, não é? São ricos de significado, ricos de profundidade, oferecem uma visão mais profunda, né? Mas é importante aprendê-los no contexto e não soltos por aí. Então, é importante ler o Antigo Testamento e ler com atenção, com vontade de e aprender de Deus e aprender quem é Deus, suas características e seus atributos. Entendem? Então, isso é muito importante, tá bom? Mas vou lá citar alguns nomes de Deus e seus significados, né? Porque a gente está aqui para isso. Então, vamos lá. Elohim. Elohim é um plural majestático, né? Usado, traduzido normalmente por Deus, né? E que destaca o seu poder criador, a majestade de Deus, né? Chama plural majestático, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Ele ocupa todo o capítulo 1 de Gênesis. O tetragrama, né, só vai aparecer no capítulo 2, no verso 4 de Gênesis, né, que é o Yud-He, Vav-He,
o nome sagrado, traduzido como Senhor nas nossas Bíblias, tudo em letra maiúscula, ok? Né? Atenção. Adonai. Adonai significa, né, Senhor, tá? Senhor. É usado como título de respeito e referência, né? E todo o hebraísmo, né? Todo o povo hebreu, todo o povo judeu, né? Substitui, né, o tetragrama por Adonai, né? Ou eterno, tá bem? El Shaddai, todo-poderoso, ou seja, né? Enfatiza a onipotência de Deus, né? Adonai Raá, o Senhor é meu pastor, o cuidado, a orientação, né? Toda direção de Deus. Adonai Ire, o Senhor proverá, ou seja, aquele que vê, provê, né? Destaca assim toda provisão, né? Aquele, né? Os seus olhos estão sempre sobre nós, prontos para ouvir nossa voz, prontos. O Senhor sabe sempre tudo que nós precisamos, né? E com a sua perfeita e boa vontade, Ele sempre nos dá aquilo que precisamos, no momento em que precisamos, não quando queremos, mas no momento em que precisamos, né? E a gente tem Adonai Tsidkenu, né? O Senhor é nossa justiça, então sublima a justiça de Deus, né? E Yeshua, que se fez justiça por nós, se deu, né, por nós como justiça, para que nós estivéssemos hoje na posição que estamos, né? Adonai Nissi, o Senhor é minha bandeira, né? Proteção, liderança, né? Aquele que vai na frente, aquele que abre os caminhos, né? O nosso general, né? Aquele que vai à frente. El Elyon, o Altíssimo, El, né? O exaltado, o elevado, El Elyon, né? A supremacia de Deus, né? El Olam, El Olam, né? Olam, eterno, eternidade, né? A eternidade não tem início, meio e fim, é passado, presente e futuro, tudo junto, não tem medida de tempo, não existe, né? É ontem, hoje, eternamente, sempre, né? Deus nos deu um pedacinho do tempo chamado eternidade para viver aqui com propósito. Essa eternidade vive dentro de nós através do nosso resgate, né, da nossa salvação em Cristo. Isso é muito importante, meus queridos, né? E Adonai Shalom, o Senhor é paz, paz, né, que reflete, né, a plenitude, a completude, né? Mesmo em todas as situações, nós temos um Senhor que é conosco e que nos dá segurança, tranquilidade para lidar com tudo, né? É essa sensação de completude, tá? A lista, meus queridos, ela é grande, né? A gente tem El Rafá, né? Sou da cura, mas deixa eu contar uma coisinha para vocês. Quando eu tenho o nome El, como no caso de Rafá, El Rafá, ok? El Rafá quer dizer que El quer dizer aquele que tem todo o poder, tem o governo sobre Rafá, sobre a saúde. Então, quando eu tenho El, né? É aquele que tem todo o poder. Por exemplo, El Olam, ele tem todo o poder sobre o tempo. O tempo não existe para ele, existe para nós. Entendem? El Rafá, El Jireh. Entendem? Esses nomes é assim, sempre que tem El, é aquele que tem todo o poder sobre. Tá bem? Então, fica claro isso, tá certo? E é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá? Eu, no workshop, eu falei, né, sobre todas essas características, né, e depois comecei a falar sobre os nomes de Deus. Eu fiz um resumo aqui, porque é uma aula, né?
O workshop depois vai estar disponível para vocês, gravado numa plataforma, por hora não está, né? Mas tenha em mente que é um estudo maravilhoso. E eu, particularmente, aconselho a vocês que leiam o Antigo Testamento, leiam o texto bíblico, né? E quando encontrarem, né, um nome, uma característica de Deus, marquem, né? E porque é importante, é muito importante. E depois procure no hebraico o que que significa. Pode perguntar para mim, não tem problema, estou à disposição, tá certo? Tá? Quero cumprimentar vocês com a Shalom, com a paz perfeita do Senhor Jesus, né? E dizer para vocês que é muito importante mesmo, né? Estar estudando dessa forma, tá bom? Então,